Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Giridhari Radha Raman Bihari Ji Ki Jai, Radha Vinod Bihari Ji Ki Jai, Radha Govinda Ji Ki, Radha Madhava Ji Ki Jai, Radha Kunda Bihari Ji Ki Jai. Nityalila Vishnu Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Statara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Statara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Gurudev Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Statara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Statara Sata Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Ki Jai. Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Statara Sata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Ki Nityalila Pravishta Paramahansa Shri Gorakshara Das Babaji Maharaj Ki Nityalila Pravishta Sachidananda Shri Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Nityalila Pravishta Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Shri Gaudiya Vedanta Acharya Shri Baladev Vijayabhushan Prabhu Ki Shri Rasikacharya Vishnu Chakravarti Gaur Ki Shri Nautam Shri Vansi Manala Prabhupada Ki Shri Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Shri Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shri Gopala Bhatt Dasa Raghunatha Sat Goswami Prabhu Ki Shri Swarupa Damodara Rai Ramananda Shri Gaura Parshada Vinda Ki Namacharya Shri Hari Das Thakur Ki Prem Se Kaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Shri Gaura Bhakta Vinda Ki Shri Antadip Mahaprasya Antadip Kodamadip Mahadev Galadip Ritadip Janadip Modadamadip Radadip Atmika Shanavadip Ram Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Gaur Govardhanadana Sharanapika Shri Bhajamandala Ki Jai Shri Shyam Kundara Dakunda Jamuna Ganga Tulasi Bhattadip Ki Shri Jagannath Baladeva Subhadha Sudashana Chaka Jim Ki Jai Shri Bhagavan Ki Jai Bhakta Pravan Shri Prabhu Maharaj Ki Jai Charan Sampradaya Ki Jai Karanaka Raja Shri Chaitanya Ki Jai Shri Bhajivya Ki Jai Hridaya Madhur Ki Jai Braja Ki Jai Shri Harinama Sankirtana Ki Jai Nanta Pati Vaishnava Ki Jai Samagata Bhakti Ki Jai Shri Nitai Go Premanandi. Então, Shri Guru Astaka, versão Bengali, página 22. Odavana Lasama Samsaradhane Dada Jiva Kula Udara Karane Korona Varida Kripa Varidane Guna Sindhu Guru Charana Kamala Nitya Gita Vaja Shri Hari Kirtane Rohena Magana Mahamata Mane Romanchakam Pashu Hoya Gora Preme Vandise Guru Charana Kamala Sadarata Jini Vigraha Sevani Shingarajiyara Andira Manjane Korenani Yukta Yanugata Jane Vandise Guru Charana Kamala Chagachusha Lehya Teyara Samaya Prasadana Krishna Rachiswadoya Bhataya Swadami Nijatiptaroya Vandise Guru Charana Kamala Shiradha Madhava Namarupa Gune Yananta Madhurya Lilaya Shadani Lubdha Chitta Jini Hana Pratikshane Vandise Guru Charana Kamala Brajayoga Gandha Rati Samvardhane Yukti Kori Sakhi Gane Vrindavane Ati Dakshatahi Priyatama Gane Vandise Guru Charana Kamala Sarva Shastre Goya Shri Hari Swarupa Bhaktagana Bhave Seyanurupa
Kintu Jini Prabhu Priyatama Rupa Vandise Guru Charana Kamala Jahara Prasade Krishna Kripa Pai Jaraya Prasade Anyagatina Tisandhya Kirtira Stava Dhyane Bhai Vandise Guru Charana Kamala Guru Devashtaka Atiyatna Kori Brahma Muhurte Pode Ucha Kori Vrindavananata Sakshat Shihari Seva Paya Se Vastu Siddhi Kori Vandise Guru Charana Kamala Vandise Guru Charana Kamala Vandise Guru Charana Kamala Vandise Guru Charana Kamala Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya 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 Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva. Aqui é Jahara Prasad, aqui Guru Devastaka Guru Devastaka Atiyatna Kori Brahma Muhurte, ok? Pode Ucha Kori. Então você vai Brahma Muhurte, aí depois Pode Ucha Kori. Então vamos Atma Nivedana. Esse é o hino da Braja 93. Esse é o hino de todas as missões Gaudiya Vaishnavas. Porque o próprio nome da canção já diz, né? Atma Nivedana. É quando você submete seu coração, seu corpo, suas palavras, suas ações, todas aos pés de lótus de Guru e Krishna. E aí Srila Bhaktivinoda Thakur, ele está se referindo a... Porque ele fala assim, ó meu Senhor. Ele, em nenhum momento da canção, ele dá nome a este Senhor. Então assim, ele pode estar se referindo a Mahaprabhu, ele pode estar se referindo a seu Gurudeva, pode estar se referindo a Radha Krishna, né? Que ele fala, ó meu Senhor, desde que entreguei minha alma para sempre a seus pés de lótus, tornei-me supremamente feliz. Todos os meus sofrimentos e tristezas desapareceram e minha mente não mais experimenta ansiedade. Só vejo bem-aventurança por toda parte, em todas as 4 direções. Srila Bhakti Siddhar Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, ele fala uma coisa sobre isso. Ele explica como é fácil que você fazer com que os seus sofrimentos e tristezas desapareçam. Eles vão desaparecer da percepção, do nível da sua consciência. Eles vão continuar atacando você, porque você está no mundo material, né? Então, no mundo material, assim, sempre as intempéries, outras pessoas, a própria mente, vão estar sempre promovendo aquelas misérias, aqueles sofrimentos, né? Mas, assim, ele dá a chave para isso aqui acontecer. Ele fala assim, se você quer ser feliz, se esqueça de si mesmo, né? Porque, em geral, quando a gente está pensando na gente, por exemplo, eu sou uma alma condicionada. Se eu estou pensando em mim, eu não estou pensando em mim como alma, estou pensando em mim como corpo, estou tossindo, o chão é frio, o rio é úmido, isso, né? Então não tem nada a ver com a alma. Por isso ele fala, esqueçam-se de si mesmos. Quanto mais a gente consegue lembrar de Krishna como um ato contínuo, né?
Então isso aqui que ele está falando, desde que entreguei minha alma para sempre a seus pés de lótus, tornei-me supremamente feliz. É uma técnica, né? Na verdade. Todos os meus sofrimentos e tristezas desapareceram. E minha mente não mais experimenta ansiedade. Porque toda ansiedade está baseada na identificação que a gente tem com o nosso corpo, nosso corpo grosseiro e nosso corpo sutil. Só vejo bem-aventurança por toda parte e em todas as 4 direções. Depois ele diz, seus pés de lótus são um reservatório do néctar imortal, onde se pode viver livre da lamentação e do medo. Que são os 2 grandes problemas também, né? Que são chamados, cadê? Lamentação. Ashoka Abhaya. Tem uma história muito fofinha de um Maharaj de um Gurudeva chamado Srila Bhakti Vaibhava Puri Maharaj, que viajou pelo Ocidente várias vezes, veio até o México, acho que não veio até a parte baixa da América Latina. E ele uma vez estava vendo uma reunião de grandes sadhus em Vrindavan, de volta e meia eles fazem umas conferências assim, e alguns falam horas, são capazes de falar horas, né? Aí ele foi chamado para falar e falou assim, na verdade, tudo se resume a Shoka, Moha e Bhaya. Shoka, Moha, Bhaya. Porque Shoka é a lamentação. É a gente se lamentar por tudo que a gente não conseguiu conquistar no passado. E por tudo que a gente fez de errado no passado. É a gente, assim, alimentar a nossa própria culpa, né? Isso é Shoka. E isso cria uma âncora da nossa consciência, da nossa mente no passado. A gente fica tentando viver o presente, tentando avançar no futuro, mas tem essas âncoras, oh meu Deus, meu filho, minha filha, meu pai, meu irmão, meu trabalho, meu dinheiro, né? Então, ele fala, primeiro Shoka, aí como é que qual é o antídoto para Shoka? Ashoka. Você assim, chegar um momento da sua vida que você entender de uma vez por todas que não vai ter como mudar isso, não vai ter como reescrever essa história. Então esquece do passado, né? E depois, Bhaya, medo assim, daqui a 15 minutos, o que pode acontecer comigo? Tenho pressão alta, tenho os rins estourados, tenho isso, tenho aquilo. Então, o mínimo que pode acontecer é eu morrer, né? Então, assim, o medo, eu não sei se quando eu ficar velhinho eu vou ter o amparo que é, como se diz, necessário, vamos dizer assim, para uma pessoa que de repente começa a perder os sentidos, perder a memória, enfim, pode ficar senil, entrar em demência. Né? Então são os medos do ser humano, né? Então ele fala assim, Abhaya, que se você se refugia no santo nome, nos pés de lótus do santo nome, se você canta seus mantos todo dia, e se você toma prachada, então assim, Krishna promete em várias circunstâncias que ele vai proteger você, então não precisa ter medo. E no meio está morra, ou seja, morra é ilusão. Você viver no presente iludido com metas que você sabe que não vão te levar para a transcendência. Então ele falou só isso e foi embora. Assim. Ele falou assim, Shoka, morra, Abhaya e Bhaya. E o que você precisa fazer? A Shoka, no presente se refugia em Madana Mohana, né, porque ele consegue seduzir a nossa mente com a beleza dele, né? E sobre o futuro você Abhaya, se esquece do futuro, e foi embora. Aí ele continua dizendo assim, neles, nos pés de lótus de Krishna, encontrei a paz e abandonei o medo da existência mundana. Sou um servo em sua casa, trabalhando com dedicação sem me apegar aos frutos do meu trabalho. Então é aquela coisa, né? Você transfere todo o seu sentido de propriedade para ele. Você mora aqui, aí você oferece para ele, você tem Radha Kunja Bihari. Então, tudo que você tem, você oferece para ele. Para eles, mesmo que você tenha um documento que esteja no seu nome, para assim por diante, você tem um carro, que seja. Sou um servo em sua casa, em seu carro, na sua cozinha e tudo mais, né? Também um exercício de consciência. Tudo que faço é somente para o seu prazer, e assim fico sempre encantado ao lembrar-me dos seus pés de lótus. Com imensa satisfação aceito quaisquer problemas que surjam enquanto lhe presto serviço, pois em tal processo a felicidade e o sofrimento são riquezas, igualmente grandiosas. Ambas dissipam o infortúnio da ignorância. Também é um tema recorrente quando a gente faz seva, né? A gente enfrenta tantas dificuldades, às vezes dificuldades técnicas. A gente tem um computador, o computador dá pau, né? A gente quer terminar um seva e fica doente, né?
Mas ele está dizendo que a felicidade e o sofrimento, enquanto a gente pratica Bhakti, são riquezas igualmente grandiosas, porque elas dissipam o infortúnio da ignorância. Porque a gente pode ficar pensando nessa felicidade ou no bem-estar que de repente, por exemplo, a gente teve o Shobha Yatra agora, então existe um bem-estar, né? Uau, dever cumprido, conseguimos colocar o Sr. Jagannatha naquele carrinho, conseguimos ornar o carrinho, conseguimos reunir os devotos, conseguimos divulgar o evento, conseguimos aparecer, né? Vamos dizer assim. Então isso pode dar... Da mesma forma que de vez em quando, como lá em Santos, né? Choveu. Então, na hora que o Sr. Jagannatha desceu, estava não sei se era segundo ou terceiro andar de um prédio, aí fez um estio, mas na hora que ele desceu e o colocaram no carro, todo bonitinho, aí começou a chover. Então foi meia hora de Shobha debaixo da chuva. Nossa, né? Todos nós, todo mundo debaixo da chuva. Botei meu casaco com gorrinho. Os livros quase viraram pastel, mas deu para distribuir livros, e pouquíssimas pessoas apareceram, mas foram beneficiadas, cantaram, viram o Sr. Jagannatha. Então, assim, está tudo na mão dele, né? Desde que tornei-me absorto em servi-lo alegremente, esqueci completamente de toda a minha história passada. Só sei que sou seu e que você é meu. O que poderia ter mais valor? Então, isso aqui é um dado importante. Purva Itihasa Bulino Sakala Seva Sukha Pemani. Assim, que Srila Bhaktivinoda Thakur e os outros acharyas escrevem em muitas passagens dos seus textos, das suas palestras, né? Que chega um momento que você está praticando, você chega um momento de amadurecimento no seu processo de bhakti, que quando você olha para trás você não consegue se lembrar do passado. Dá uma amnésia total. Os samskaras se diluem. Então é isso que ele está descrevendo aqui. Desde que tornei absorto em servi-lo alegremente, esqueci completamente toda a minha história passada. Bhaktivinoda, profundamente imerso num oceano de néctar, diz: todos os meus esforços estão totalmente ligados aos seus desejos e são voltados apenas a você, pois agora sou um residente em sua morada. Então é um segredinho, ele tá revelando um segredinho. É uma coisa muito simples. Mas assim, qual é a pitada de que coisinha que faz com que esse segredo se torne realidade dentro da gente? É uma pitadinha de uma coisinha. Chama-se fé. Você lê uma coisa dessa, né? Você canta essa canção, aí você está cultivando fé. Da mesma forma que a gente tem fé, como chama-se Lokika Bandhushada, né? A fé mundana. A gente tem a fé mundana de que a gente saindo daqui, a padaria vai estar aberta, o supermercado vai estar aberto, o motorista do ônibus vai estar lá, e a gente vai poder pagar a passagem dentro do ônibus, né? Que as ruas vão estar livres para a gente ir daqui para o nosso ponto de destino, né? Isso é fé mundana. A fé de que... Por que todo dia a gente dorme? Eu sempre brinco com isso. A gente dorme porque a gente tem fé que no dia seguinte a gente vai acordar. Porque se a gente tivesse, como algumas pessoas têm doenças, tem certas doenças que fazem com que elas morram durante o sono. Elas desenvolvem uma insônia terrível. Mas para as pessoas que não são transcendentalistas. Mas para quem não é transcendentalista, isso é o pior do inferno, né? Mas essa pessoa ela não vai ter fé. Não vai ter fé de que ela dormindo ela vai acordar no dia seguinte. Então é o mesmo princípio de confiança íntima, né, que é essa pitada de fé que faz toda a diferença. Então vamos cantar em uníssono com a melodia da manhã. Atmani Vedana Tua Padako Oinu Paramasuki Dukkha Duregela Chintana Rohila Chodike Ananda Deki Ashokaya Bhaya Amitaya Dara Tomara Charana Daya Tahate Kona Vishamalobhiya Chajinu Bhavira Bhaya Tomara Samsari Koriba Sevana Nahi Bopalera Bhagi Tava Sukha Jahe Koribo Javana Hoye Padaya Nuragi
Tomara Sevaya Dukkha Hoya Jata Seyoto Parama Sukha Seva Sukha Dukkha Parama Sampada Nashaye Avidya Dukkha Purva Itihasa Bulino Sakala Seva Sukha Peye Mani Yamito Tomara Tumito Yamara Kika Jaya Paradani Bhakati Vinoda Yanande Rubiya Tomara Sevaratari Sabachesta Kari Tava Ichamata Takiya Tomara Gari Atmani Vedana Aino Parama Sukhi Ukadure Gela Chintana Rohilo Sojike Ananda Deki Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva. Deixa eu ligar aqui antes que eu me esqueça de novo. Aí atrás tá parecendo uma bagunça. Tá parecendo uma bagunça. Tem que explicar pro povo que tirou tudo bonitinho. É que ontem, explicar pro povo, ontem nós fizemos uma reunião aqui, tivemos a presença ilustre do nosso Sevaka mais querido de todos, do planeta. Não vou lembrar quem é. Então, por isso, em breve nós vamos ter novamente um Mahaprabhu presente para a alegria dos olhos de todos. Mas a gente tem, de qualquer modo, a gente continua fazendo a leitura para a alegria dos ouvidos de todos, né? Mas parece assim que é uma biblioteca devocional, com livros bonitos atrás. Então, a gente está, como sempre de manhã, nós temos 20 minutos dedicados inteiramente a Gauranga Mahaprabhu. Na verdade, todos os minutos da nossa vida devem ser dedicados a Gauranga Mahaprabhu, mesmo quando a gente fala de outros assuntos, porque todos os assuntos vieram aos nossos ouvidos pela misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. Vieram, vêm e virão aos nossos ouvidos. Então, onde nós estamos? Nós estamos em que cidade? Varsana. Não, Varsana não. Varsana é a cidade de Vrishabhanu Maharaj, né? Varsana. Então vamos lá de novo. Que cidade nós estamos? O pessoal que está online quiser responder. Não é Varsana. Varsana fica dentro de Braja Mandala. Quando você faz o Parikrama, você vai a Varsana. Mas é parecido. Mais ou menos, né? Mas tenta se lembrar outras coisas dessa cidade onde Mahaprabhu está com Sanatana Goswami. Que outras características ela tem? Deu branco total? Ela é uma cidade cuja deidade adorável é o Senhor Shiva, com o nome Vishveshwara, número 1. E ela é uma cidade para onde convergem os sadhus. Que tipo de sadhu? Você tem Gaudiya Bhakta sadhus, você tem Karmakanda sadhus, Gyanakanda sadhus. Os Gaudiya.
Os Gaudiya? Você tem certeza? Se é para ser Vishnu, são os Ele- como que é? São os adoradores de Shiva. Shiva. Muitos são adoradores de Shiva nessa cidade. Só Essa hora da manhã não está funcionário funcionando. não vai dar certo. Não está funcionando. gente. Então, chama-se Kashi ou Varanasi O Varanasi. ou Benares, como alguns gostam de chamar de Benares. A terra da erudição e da cremação. E ali, para ali convergem, ainda hoje convergem os sannyasis Mayavadis. É um grande reduto de Mayavadis. E foi um reduto invadido pela misericórdia de Mahaprabhu, que transformou, na sua época, todos aqueles Mayavadis em Gaudiya Vaishnavas. No norte, Kashi, eu não me lembro agora, mas não é Rishikesh. Não, Rishikesh também não é terra de Shiva, Rishikesh já é outra cidade. mas também é de Shiva. Né? Agora não me lembro, agora eu sei que me pegou. Lá no norte, Mas eu não sei de quem que é aquela terra. nos pés dos Himalaias, Aham, mas eu, sinceramente, se eu disser que é, eu vou estar só desvairadamente especulando. Mas enfim, Sanatana Goswami se encontra com Mahaprabhu e ele, quando aparece, Chandrasekhar, Chandrasekhar, Mahaprabhu fala: se tem alguém à porta, peça para entrar, tem um devoto, né? Aí Chandrasekhar olha para um lado e para o outro e diz: não, acho que alguma coisa acontece, porque não tem nenhum devoto lá. Na verdade, Sanatana Goswami estava vestido de muçulmano, né? Aí Mahaprabhu o traz para dentro, muçulmano bem distante. isso, o traz para dentro, dá um abração, e Chandrasekhar fica com a boca aberta, porque Mahaprabhu está abraçando um muçulmano, um comedor de carne, que coisa estranha. Mas aí depois, aos poucos, vai sendo revelada a identidade transcendental de Sanatana Goswami. Sanatera Vairagya Prabhura Ananda Apara Bota Kambalapani Prabhu Chahe Barabara. Sri Chaitanya Mahaprabhu sentiu felicidade ilimitada ao observar que Sanatana Goswami seguia à risca os princípios de sannyasa. Contudo, ele insistentemente olhava para o cobertor de lã de Sanatana Goswami. Você deve se lembrar que quando Sanatana Goswami estava vindo da prisão, ele se encontrou com o cunhado dele, que lhe deu o Shikanta, o nome do cunhado dele é Shikanta. Esse cunhado lhe deu um cobertor chique. Então Mahaprabhu ficava olhando para o cobertor assim. Sanatana Janilayei Prabhure Nabhaya Bota Tyaga Karivari Chintila Upaya. Como Shri Chaitanya Mahaprabhu ficava olhando para aquele valioso cobertor de lã, Sanatana Goswami pôde entender que o Senhor não gostava muito de vê-lo usando tal cobertor. Em vista disso, começou a pensar no meio de se ver livre do cobertor. Eta Chinti Gela Gangaya Madhyana Karite Eka Gaudiya Kanta Dhunya Diache Shukhaite. Com isto em mente, Sanatana foi banhar-se às margens do Ganges. Enquanto estava lá, viu que um mendicante da Bengala acabara de lavar sua colcha e estendera para secar. Tarakohi, Ore Bhai, Kara Upakare, Ei Bhota Lanha, Ei Kanta Derramore. Sanatana Goswami disse então ao mendicante bengali: estimado irmão, faze-me um favor, troca comigo a tua colcha por este cobertor de lã. Seikahi, Rahasya Kora Pramanika Ranha, Barro Mulha Bhota Diba Keno Kanta Lanha. O mendicante replicou: Senhor, és um cavalheiro respeitável. Por que estás zombando de mim? Por que trocarias teu valioso cobertor por minha colcha surrada? Tenho ele, Kahi disse: Rahasya Nahe Kahi Satya Vani Bhota Laha Tumi Deha More Kanta Kani. Disse Sanatana: não estou brincando, fala a verdade. Por gentileza, aceita este cobertor em troca de tua colcha surrada. Eta Boli Kanta Laila Bhota Tande Dia. Bhota é o cobertor. Gosaira Tane Oila Kanta Gole Dia. Dizendo isso, Sanatana Goswami trocou o cobertor pela colcha. Então, com a colcha no ombro, foi ter com Shri Chaitanya Mahaprabhu. Prabhu Kahi, tomar a bota Kambala Kotakela. Está perguntando onde é o cobertor. Prabhupada Sabakata Gosai Kahina.
Quando Sanata Goswami voltou, o Senhor perguntou-lhe: onde está teu cobertor de lã? Então Sanata Goswami contou-lhe toda a história. Prabhupada, Ihayami Karyati Vichara Vishaya Roga Kandaila Krishna Jetomara Sekene Rakibe Tomara Shesha Vishaya Bhoga Roga Kandi Sadvaidya Na Rakhe Shesha Roga. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: já cheguei de uma vez por todas a uma conclusão sobre este assunto. Mahaprabhu está falando. Como o Senhor Krishna é muito misericordioso, ele tirou de ti todo o apego às coisas materiais. Por que deveria Krishna consentir que tu cultivasses o último vestígio de apego material? Após combater a doença, o médico competente não permite que perdure nada da doença. Fofinho, né? O significado, né? Assim, quando a gente fala isso, o Mahaprabhu falar isso nessa época, 2012, com alguém, né? Tina Mudrara Bhotagaya Madhukari Grasa Dharma Haya Lokakari Upahasa. É contraditório, Mahaprabhu continua falando, é contraditório praticar Madhukari e ao mesmo tempo usar um cobertor tão valioso. Quem faz isso perde toda a força espiritual e também torna-se alvo de gracejos. Então, assim, Mahaprabhu está falando de um contexto cultural também, né? Interessante, né? Gosai Kahi Ekandila Kuvishaya Boga Tanra Ichaya Gela Mora Shesha Vishaiva. Sanata Goswami replicou: a Suprema Personalidade de Deus salvou-me da vida pecaminosa da existência material. Por seu desejo, minha última parcela de atração material agora se foi. Prasana Hanyan Prabhu Tanre Kripa Koila Tanra Kripaya Prashna Tarite Tanra Shakti Hoila. Satisfeito com Sanata Goswami, Shri Chaitanya Prabhu outorgou-lhe sua misericórdia motivada. Pela misericórdia do Senhor, Sanata Goswami recebeu a força espiritual para lhe fazer indagações. Então existe toda uma marcação nesse drama, né, do encontro de Mahaprabhu com Sanata Goswami. Então, primeiro Sanata Goswami passa por toda uma transformação. Ele se liberta do cobertor, né, que representa o seu último vestígio de apego material, né, nesta linha, né? E agora Srila Krishnadas Kaviraj Goswami fala que com isso ele recebe força, Shakti, para fazer o que ele veio fazer realmente, que ele veio receber as instruções, né? O Shiksha, chama-se Sanatana Shiksha, as instruções da Sanatana Goswami. Então, Purve Yaite Raya Pashe Prabhu Prashna Koila Tanra Shakti Ramananda Tanra Uttara Dila Iham Prabhura Shakti Prashna Kari Sanatana Apani Mahaprabhu Kari Tatva Nirupana. Em outra ocasião, Shri Chaitanya Prabhu fez perguntas espirituais a Ramananda Rai. Então, assim, na ordem cronológica, antes de Mahaprabhu dar os seus ensinamentos a Sanata Goswami, ele faz perguntas a Ramananda Rai como se Ramananda Rai fosse o guru e ele o discípulo. Porque Ramananda Rai é Vishaka Devi, né? E Vishaka Devi é Guru, Shiksha Guru de Krishna. Vishaka Devi é Shiksha Guru de Srimati Radhika também, né? E Lalita? Também é Guru de Krishna e Radha, mas cada uma tem uma função, assim, tem um conjunto de ensinamentos que transmite para Radha Krishna. Lalita e Vishaka. Não é? Então, e pela misericórdia motivada do Senhor, Ramananda Rai pôde respondê-las apropriadamente. Agora, pela misericórdia do Senhor, Sanata Goswami ia fazer perguntas ao Senhor e o próprio Shri Chaitanya Prabhu ia revelar a verdade. Krishna Swarupa Madhuryais Varya Bhakti Rasa Shrayam Tatvam Sanataneyeshaha Kripayodidesha Saha. Shri Chaitanya Mahaprabhu, a Suprema Personalidade de Deus, pessoalmente falou a Sanatana Goswami sobre a verdadeira identidade do Senhor Krishna. Então, assim como um ótimo narrador, Krishnadas Kaviraj Goswami
está antecipando o conteúdo da conversa. Então, se ele está dizendo que Mahaprabhu falou a Sanatana Goswami sobre a verdadeira identidade do Senhor Krishna, que tipo de assunto é este? Não, esse é um nome genérico. Mas dentro do Harikata, qual é o termo técnico para, por exemplo, se eu falo para você sobre a sua identidade, tudo bem, Swarup, mas vou me corrigir. Se eu falo para você sobre a sua identidade em relação a Krishna e sobre como aqui, né? E sobre a identidade de Krishna. Que tecnicamente existem 3 termos que são os reis do Harikata. Sempre que você está dando Harikata, você vai, de uma forma ou de outra, vai resvalar ou vai adentrar esses assuntos. Sambandha, Abhideya e Prayojana. Então, se ele está falando da verdadeira identidade de Krishna, ele está falando de Sambandha, isso. Conhecimento do relacionamento, né? Ele também falou-lhe sobre o amor conjugal do Senhor. Qual é o tema? Prayojana, Prema Bhakti, né? Sua opulência pessoal e as doçuras do serviço devocional. As doçuras do serviço devocional? Abhideya. Opa, tá vendo, gente? Ó, temos aqui uma acadêmica erudita. Por sua misericórdia motivada, o próprio Senhor explicou todas essas verdades a Sanatana Goswami. Mas nós vamos observar como Mahaprabhu focaliza muito nos ensinamentos da Sanatana Goswami, Sambandha. Ele vai falar muito sobre Maya Tattva, vai falar muito sobre Diva Tattva, sobre Bhagavad Tattva. Então, Tabe Sanatana Prabhura Charani Dhariya Danya Vinati Kori Dante Trina Lanha. Colocando uma palha em sua boca e prostrando-se, Sanatana Goswami agarrou os pés de lótus de Shri Chaitanya Prabhu e humildemente falou o seguinte. Eu não vou ler o que Sanatana Goswami falou para que os devotos que estão assistindo, temos aqui alguns devotos assistindo, e também para a Anuradha Didi que está aqui, não faltar ao encontro de amanhã. No verso 99 é quando Sanatana Goswami começa a estimular Mahaprabhu, falando certas coisas que o discípulo deve falar para o Guru, para que o Guru dê um belíssimo Harikata. Da mesma forma que no Brihad Bhagavatamrita, Janamejaya Maharaj, ele estimula como é que Jaimini Rishi, que é o seu Gurudeva. Ele fala assim, que quando o Senhor está falando Harikata, eu nunca fico saciado. Ou seja, ele fala assim como que dizendo para o Guru dele que a vida dele é ouvir o Harikata do seu Gurudeva. Por isso ele nunca fica saciado, né? Ele quer cada vez ouvir mais. E com isso ele... Para a Rupa Goswami já são mais Prayojana? As instruções para Rupa Goswami são sobre a Abhideya, né? Porque Rupa Goswami é o acharya do processo de Bhakti. Né? Nós depois vamos ler também. Eu agora, sinceramente, não me lembro se nós já lemos. Teria que consultar os alfarrábios mentais para descobrir. Mas, enfim, nós vamos agora passar a leitura do belíssimo... esse aqui é o 13º elemento. Esse livro, ele é, assim, a mãe de toda a história. Ele se chama Shri Harinama Mahamanta. É um livrinho lindo, mágico, importantíssimo para ilustrar a nossa mente, os nossos sentidos. E ele é o primeiro livro, ele assim, é a pedra fundamental desse projeto chamado Braja, né? Ele ficou alguns anos engavetado assim numa prateleira, mas ele foi lançado no Shri Vyasa Puja
né? Eu acho que teve um problema com a gráfica, mas ele foi lançado nesse período. Não sei se ele foi exatamente distribuído já no Vyasa Puja em 2010. Mas é um livro muito fofinho demais, porque ele é inteiramente dedicado às glórias do Santo Nome. Então já começa assim com o belíssimo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não sei se vocês que estão assistindo também estão tendo essa mesma impressão visual de que o Mahamantra está ondulando na tela por algum problema do sinal aqui da internet. Mas esse é o Mahamantra, né? Ele dança o Mahamantra quando o devoto atinge a perfeição de cantar o Mahamantra, ele dança na ponta da língua, né? E aí o devoto finalmente percebe que não existe nenhuma diferença entre o Nama e o Name, entre o nome e aquele que é o dono do nome, né? E o livro é muito bem apresentado, é assim, é a maestria suprema do nosso Gurudeva, apresentando várias evidências de vários textos sagrados sobre a supremacia absoluta do Mahamantra, né, como processo de utilização, e também dirimindo algumas dúvidas, que, por exemplo, você vai à Índia e o pessoal fala para você Hariram, Hare Krishna, né, porque eles têm esse conceito meio maluquinho de achar que você tem que cantar Hare Rama primeiro e depois Hare Krishna, porque Ramachandra apareceu antes de Krishna. Então existem dois erros crassos. Primeiro, que o Rama de Hare Rama não se refere ao Senhor Ramachandra, e segundo, que Krishna é completamente transcendental, né? Então você não precisa cantar o nome dele em segundo plano, porque cronologicamente ele aparece depois daquele que é um avatar dele, né? Então, na verdade, são vários erros de Siddhanta, né? Então, Gurudeva começa assim: Shri Harinama Mahamantra. De acordo com as eternas escrituras sagradas, Shastras, tais como os Vedas, Upanishads, Puranas e Samhitas, o nome transcendental Nama Brahma, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é o mantra supremo, Mahamantra, para se alcançar a liberação nesta era chamada Kali Yuga. Uma Yuga, aí tem uma nota de pé de página, é definida como uma era dentro do ciclo de 4 eras da vida do universo, chamadas Satya, Treta, Dwapara e Kali. Cada era tem consecutivamente menos qualidades positivas, longevidade, auspícios, etc., que a anterior. A última era é a mais degradada e recebe o nome de Kali Yuga, a era da desavença e hipocrisia, na qual estamos vivendo. Esta era dura 432 mil anos, dos quais 5.000 já se passaram. Então, um tempão nesse negócio que passaram 5.000, né? Daqui a pouco vai 5.000, 6.000. O dever ocupacional primordial, o Dharma, nesta era, é realizar o canto congregacional, Sankirtana, deste Mahamantra composto por 16 palavras. O nome de Deus, Bhagavan, é diretamente sua forma pessoal, sua rupa. Bhagavan Shri Krishna impregnou seus nomes com toda a doçura de sua forma e passatempos, e também com todas as suas potências. Bhagavan é o possuidor do seu próprio nome e é chamado Nami. Embora ele, Nami, e seu nome, Nama, não sejam diferentes entre si, em certas circunstâncias, a misericórdia de Nama Brahma excede a de Nami Brahma. Né, quando a gente fala, né, Mahapashada Govinde, Nama Brahmani Vaishnave. Né, 4 elementos: Mahapashada Govinda, Nama Brahmani, é o santo nome, Vaishnave, e os Vaishnavas. Né? Então, Nama Brahma, em certas circunstâncias,
a misericórdia dele excede a de Krishna. Por sua misericórdia imotivada, Swayam Bhagavan Shri Krishna aparece sob a forma do Nam para salvar as almas condicionadas. Aquele que é muito afortunado aceita a iniciação Diksha no Shri Harinama Mahamantra de um mestre espiritual, Guru fidedigno, que está constantemente absorto em Shri Harinama. Como a gente que teve a oportunidade de ter darshan de Srila Prabhupada, Srila Gurudeva, a mesma coisa. Quando ele não estava falando Harikatha, ele estava com os lábios balbuciando, murmurando o santo nome. Inclusive quando Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj partiu, ele já tinha, entre aspas, partido do seu corpo, e os discípulos foram fazer, um momento tão triste, foram fazer os preparos, que eles dão um banho no corpinho dele, levam o corpinho dele para fazer o parikama do Dhamma sagrado, escrevem com tila, com Mahamantra em várias partes do corpo, fazem vários rituais, E eles repararam que mesmo depois dele ter partido, os lábios dele continuavam. Porque ele cantava muito, Ele era ele é tipo o Haridas Thakur da Sangha, Cantava muito mal, Estava sempre em paz, assim. Você chegou a conhecê-lo? Não, você não foi. Deste modo, o discípulo adora Shri Bhagavan ao realizar o canto congregacional dos seus nomes, Sankirtan, ao cantar diariamente um número fixo de nomes, Japa, e ao lembrar-se do nome de Shri Bhagavan, Smarana. Conforme declaram os Shastras, na Kali Yuga é mais glorioso realizar Nama Sankirtan em voz alta do que fazer Nama Smarana ou Japa. Então é mais glorioso você sair para cantar, porque você está sendo um objeto, um instrumento, uma ponte da misericórdia de Mahaprabhu, cantando bem alto para todos os seres vivos terem o benefício. Japato Harinamani Stana Chata Gunadika Atmanam Cha Punati Chai Japan Shotrim Punati Chai. Então ele está aprovando o que ele falou, É Prahlad Maharaj está falando isso. Aquele que canta Shri Harinama em voz alta é 100 vezes superior àquele que canta murmurando. Quem canta baixo purifica e beneficia somente a si mesmo, enquanto que, ao cantar alto, todos que ouvem, tais como animais, insetos, pássaros, árvores e trepadeiras, também são purificados e beneficiados. Estes seres vivos não podem cantar, mas têm condição de se libertar do oceano de nascimento e morte pelo simples fato de ouvir Harinama. Portanto, nesta era de Kali, a joia suprema, dentre todos os tipos de práticas para alcançar a perfeição espiritual, sadhana, é realizar o Sankirtana do Harinama Mahamantra de 16 palavras. Shri Chaitanya Mahaprabhu é Pavana Avatari, o avatar mais misericordioso que purifica a Kali Yuga, e assim nos instrui a praticar o Shri Harinama Sankirtana, Kirtanya Sadahari, como ele fala no Shikshastaka. E aí tem esse verso que Mahaprabhu gostava de recitar sempre, o Brihad Naradiya Purana, aquele Harinama, Harinama, Harinama Eva Kevala, Kalo Nasteva, 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 Gatiranyata. Para fazer progresso espiritual em Kali Yuga, não existe outro modo que não o cantar do santo nome, o cantar do santo nome, o cantar do santo nome. Então, o único modo, a única maneira, o único processo. Então, essa é a breve e muito simpática introdução ao Shri Harinama Mahamantra. Atrás tem uma frase bonita também. É linda essa frase, Quando uma pessoa qualificada canta os nomes de Deus, Harinama, o mundo espiritual situado no âmago do seu coração irradia uma luz transcendental e mantém a escuridão da ilusão bem longe. Portanto, ó grandes almas, realizem Harinama Kirtan constantemente e sem ofensa. Não existe outro abrigo para as almas que não o Harinama. Então, essas são palavras de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, você lembra quem estava falando sobre esquema? A gente às vezes fala sobre esquematizar
porque nós estamos lendo, nós estamos estudando, nós estamos saboreando as palavras do nosso Gurudevas. E aqui, as palavras do nosso Gurudevas são as palavras dos... acharyas. As palavras dos acharyas são as palavras dos... As palavras de Radha Krishna são as palavras dos Shastras, né? Ah, dos Shastras. Porque assim a misericórdia de Krishna se manifesta literariamente como Shastra, né? Para ficar consolidado o conhecimento. Então a gente tem conversado muito sobre essa coisa de esquematizar esses textos sagrados que não são diferentes do... Se lembra que a gente conversou ontem sobre isso? Do maior dos, entre os maiores textos sagrados, que é o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, ele é o palácio de Bhakti. Bhagavad Gita é o alicerce de Bhakti. Claro que o Srimad Bhagavatam, ele só é procedente para mim se eu tenho noção real da Gita. Mas a Gita está servindo... Eu estou falando do ponto de vista do aprendizado Mas por que Srimad Bhagavatam é chamado Amala Purana? Ele é que narra as lilas. Ele é chamado Grantha Raja, né? O rei, o imperador de todos os textos sagrados. Porque nele, como você mesmo falou agora, nele as lilas estão vibrando direto. Ao passo que Gita, Krishna está falando de filosofia para Arjuna. É a instrução. Né? É lila também. Básica. É lila, é Krishna lila, com certeza. É Mahabharata, né? Sim, mas o conteúdo é que é importante. Né? Mas Gita, na Gita, Krishna não vai falar da lila suprema, que é Braja Lila, né? Ele vai insinuar Braja Lila em várias circunstâncias. Mas Braja Lila, que é a lila da qual a gente pretende participar, se a gente tem um pouquinho de inteligência, né? Segundo o Mahaprabhu diz, ela está no Srimad Bhagavatam, né? Mas enfim, o que a gente estava falando era sobre a coisa de esquematizar esses textos sagrados de maneira que os devotos em todos os cantos, usando esses esquemas, eles se sintam à vontade para apresentar, né? Está em cima do livro, então vamos falar sobre o conteúdo mágico do livro. Então vamos fazer um esquema estritamente segundo as palavras de Gurudeva no próprio livro, e aí você segue o esquema, né? Então, para você criar um esquema, você precisa focalizar em tudo que você lê, você precisa focalizar os elementos essenciais, certo? Então vamos lá. Nessa introdução, quais são os elementos essenciais para a gente montar um esquema? Você se lembra? O que você se lembra que poderia ser considerado elemento essencial? Ou vocês que estão assistindo, se quiserem participar, o Idai Mandi está ligado, se vocês quiserem... O foco principal do livro é o Mahamantra, os santos nomes. Então, o foco principal do livro é o Mahamantra. E qual é a importância fundamental do Mahamantra, conforme Gurudeva fala nessa introdução aqui? Ou por que o Mahamantra é fundamentalmente importante para nós? Ele através dele, é a única salvação das almas condicionadas no Kali Yuga. Isso, justamente, porque em Kali Yuga, o processo por excelência para você alcançar a autorrealização, para você descobrir seu Swarupa, sua identidade espiritual eterna, é cantar os santos nomes. Então, mais para frente, no livro, Gurudeva vai citar versos que vão explicar qual é o processo de Satya Yuga, meditação, né? Qual é o processo de Treta Yuga, realização de grandes sacrifícios, né? Então, primeiro, meditação. Você tem uma vida média de 100 mil anos, então você dedica 80 mil anos só a meditar no meio da floresta, né? Em Treta Yuga, você tem uma vida média de 10 mil anos, então você tem oportunidade, tem opulência suficiente para construir arenas enormes e convidar os semideus. Então,
a cerimônia de fogo, né? Jagya, né? E aí depois em Dwapara Yuga, quando a média de vida é 1000 anos, o processo é Dwapara Yuga, quando Krishna aparece. Adoração à deidade, né? É quando, se você vai visitar a Índia, se você visita a Índia, você encontra templos que foram erigidos nesse período, né? Há 3.000 anos, 4.000 anos, né? Não, minto, há mais tempo, porque Kali Yuga já está, seria há 5.000 e poucos anos para trás, né? E também você vai encontrar evidências nos Vedas, nos Puranas, nos Itihasas, etc., inclusive Mahabharata também, que vão determinar que em Kali Yuga o processo de autorização chama-se Harinama. Então, aí depois tem outra coisa muito importante para esquematizar essa introdução, que Srila Gurudeva menciona, se lembra? Agora, ele primeiro fala que o santo nome é o processo por excelência para se alcançar a autorização em Kali Yuga. É o núcleo, né? É o núcleo de Abhideya, cantar o santo nome. Mas depois ele fala alguma coisa mais que é muito importante. Você vê se você se lembra. Processo, esse recurso é o que eu tenho de menor. Tá, então assim, na sequência, depois que ele fala que o Mahamantra é o processo para se alcançar a autorrealização, ele faz uma comparação entre o Mahamantra e o próprio Krishna. Então ele primeiro diz que Nama Brahma e Nami Brahma, o Senhor transcendental e o nome transcendental, não são diferentes entre si. E que, além disso, como Mahaprabhu revela para a gente, Nam Nama Kai Bahuda Nija Sarva Shaktis Tatar Pita Niyamitas Manim Kala, né? Segundo verso do Shikshastra, ele diz, Mahaprabhu diz que Krishna, por sua misericórdia infinita, ele impregna, ele investe toda a sua Shakti, todas as potências das suas lilas no santo nome. Então você está cantando o santo nome, à medida que você vai cantando cada vez mais puramente, a lila se manifesta na sua consciência. Né? Então, Krishna faz isso justamente para que aconteça essa segunda questão aqui, para que o Mahamantra seja um meio, com certeza, do devoto. É a maneira que a misericórdia de Krishna levou a se transformar, se manifestar no Mahamantra, para poder fazer com que os devotos que cantassem se beneficiassem, se libertassem. É claro que isso é um passatempo eterno, né? A gente pode até situar historicamente que, de repente Krishna estava no mundo espiritual pensando o que eu faço para beneficiar as almas condicionadas, então eu vou investir toda a minha Shakti nesses santos nomes. Mas não devemos ter a impressão errada de que houve um quando. Né? É um passatempo eterno, tanto como a lila da manifestação cósmica também é um passatempo eterno de Mahavishnu, né? E em última análise de Krishna. Né? A lila da manifestação de todos os universos que saem dos poros do corpo de Mahavishnu. Então ele primeiro ele fala que não há diferença entre o nome e o dono do nome, mas depois ele fala uma coisa muito importante, ainda fazendo essa comparação. Se lembra? Ele fala que em diversas circunstâncias o Nama, o santo nome, excede em misericórdia ao próprio Krishna. Por exemplo, nós hoje cantamos Hare Krishna em várias circunstâncias, mas em nenhum momento Krishna se sentou aqui, no momento de, oi Krishna, tudo bem? Dá um abraço, né? A gente não pode ter darshan de Krishna, eu estou falando por mim, né? Eu não consigo enxergar Krishna com os meus olhos mundanos, e nunca vou conseguir, mas eu consigo cantar o nome dele com a minha língua mundana. Então, essa é a misericórdia. Essa é uma das circunstâncias pelas quais o santo nome excede em misericórdia ao próprio dono do nome, né? E por isso que diz Kali 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 Namarupa, Krishna Avatar. Nesse verso do Chaitanya Charitamrita contundentemente diz a forma de Krishna em Kali Yuga está no Mahamantra.
Kali Kali Namarupa, que na era de Kali, uma forma de Krishna. que na era de Rupa Kali, na forma de- Kali Kali, na era de Kali, Namarupa, a forma do nome é Krishna Avatar. A manifestação de Krishna para Kali Yuga é o santo nome. Uhum. Tanto que Mahaprabhu, tá. tanto que Mahaprabhu sempre quando você fala para ele que ele é Krishna, fala, não, tampa os ouvidos. Porque ele é Chana Avatar. Ele é uma manifestação de Krishna, ele é o próprio Krishna, mas aparece encoberto, né, vestido, entre aspas, como Vaishnava. Né? Quem é que você falou? Mahaprabhu. Ah, sim. Né? Mahaprabhu é um Vaishnava. Ele é o Vaishnava. Né? Então, assim, outra característica importante, né? Que Gurudeva ressalta. E aí depois ele ressalta a característica mais importante da introdução, que vai fechar o nosso encontro de hoje, que é... A gente não vai conseguir fechar o esquema, mas a gente pode até fechar o esquema em outro encontro. A outra coisa muito importante que Gurudeva fala é que você só tem o benefício de cantar o santo nome. Ah, cantando alto. É? Não. Não, só tem não. Você só tem o benefício de cantar o santo nome, você individualmente, egoisticamente falando. Como é que eu vou ter o benefício de cantar o santo nome? Cantando o não apuro. Tudo bem, mas ele não fala isso. Ele fala outra coisa. Então, Qual é a circunstância pela qual eu tenho acesso ao cantar do santo nome? A plateia está totalmente silenciosa aqui. Mas talvez a plateia não tenha o Hridaya Mandir. Então, assim, tem uma plateia simpática aqui. Mas a circunstância especial sempre... Qual é a base da vida espiritual? Sem a qual nós... fé. Mas a fé tem um... É o guru. Isso. A Guru Nista, a fé em Gurudeva e Guru Bhakti, devoção a Gurudeva, é a espinha dorsal da vida espiritual. Então, assim, Harinama Mahamantra, você só recebe de fato o santo nome quando você o ouve da boca de lótus de um devoto puro. Né? Então, isso seria um outro elemento para o esquema. Depois a gente pode fechar outra ocasião, se você me lembrar e se alguém cobrar, e a gente vai fazendo os esquemas. Tá? Então vamos fechar agora. Só tem a condição da liberação, não, liberação. Só tem a condição de cantar o santo nome quem o recebe de um guru fidedigno. Né? É uma condição sine qua non. Você pode fazer várias coisas na sua vida espiritual, mas tem uma coisa que você tem que fazer. Você pode escolher várias coisinhas, né? Você pode escolher fazer parikrama de Govardhana e prestar reverência com o corpo estirado no chão ao longo de não sei quantos quilômetros. Tudo bem. Mas se você não cantar o santo nome, tendo recebido o santo nome de um devoto puro, então sua vida espiritual não vai para frente. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki Jai, Harinama Mahamantra ki Jai, Itai Go Premanandi, Sanchikalpa Paribhasha, Kripa Sindhu Vivacha, Pachitanam Pavanivyo, Vaishnavivyo, Namo Namah.